Olá, amados. Estamos retornando para mais uma semana de estudos das lições bíblicas. Hoje estaremos dando continuidade ao nosso tema, a nossa lição bíblica Ebenezer Dominical, cujo tema trata da vida nova em Cristo, nova vida em Cristo. Estamos discorrendo nesses estudos sobre a importância de se ter uma nova vida em Cristo diante de um mundo tão caótico, um mundo tão conturbado. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Convenção Internacional Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nós estamos estabelecidos à Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Rio de Janeiro. E brevemente, um novo local, um novo templo de adoração ao Senhor Deus. E também a nossa filial situa-se à Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro. Hoje falaremos a lição número 11, lição de 13 de março do ano de 2022, cujo título é Vida Plena de Confiança em Deus. O texto áureo encontra-se no Salmo número 56, verso 4. O salmista assim se expressou: Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. E como verdade aplicada, escrevemos que vida plena de confiança em Deus não se consegue de repente. A crença de que Deus não falhará é gradativa, vai crescendo ao longo da vida, apodera-se da pessoa e se avoluma até preencher todo o vazio entre Deus e o homem. Temos 3 objetivos principais da nossa lição de hoje: despertar da necessidade de revitalizar a plena confiança em Deus, conscientizar das perdas irreparáveis da falta de confiança em Deus e mostrar a importância de se manter a plena confiança em Deus. Nossos textos de referência encontram-se na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 18 a 21. O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus.
e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. E como introdução, nós registramos que a prática de uma vida plena de confiança em Deus faz-se sentir pelas respostas recebidas às orações dirigidas ao Pai, em cumprimento às promessas da sua palavra. Uma vida plena de confiança em Deus vai crescendo até a estatura de saber esperar pacientemente, pois é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que almeja. A confiança em Deus gera esperança, a esperança, a fé. A confiança e a fé produzem a esperança mesmo quando não existam motivos para a esperança, como ocorreu com Abraão. Esse é o ponto mais alto da confiança. E no primeiro item, demos por título: é temerário confiar no homem. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Ter vida plena de confiança em Deus é uma arte. Quando somos capazes de colocar em Deus a nossa faculdade de crer somente nele, em quaisquer circunstâncias, subestimamos, então, a nossa tendência de quem não se deixa facilmente convencer. Cai por terra a nossa afirmação de incredulidade própria e prepondera a afirmação em um Deus onipotente. Ter vida de confiança em Deus é ter capacidade de se prender a Ele e não confiar nos homens, pois tal temeridade tolhe a alegria de viver. Item 1.1. Abraão teve plena confiança em Deus. Deus chamou Abraão na cidade de Harã, local para onde sua família viajou após sair de Ur dos Caldeus. Passaram-se 40 anos e ainda na terra de Moriá, Deus colocou-o à prova, conforme relata o livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 1 a 19. Foi durante esse tempo que a confiança de Abraão em Deus cresceu de maneira assustadora, a ponto de, até hoje, ele ser considerado o nosso pai na fé. Adquire-se vida plena de confiança em Deus a partir de circunstâncias totalmente adversas e em situações de muitas dificuldades. Davi também depositou toda a sua confiança em Deus, mesmo vagando pelo vale da sombra da morte. Salmos número 23, verso 4. Subitem 1.2. Vida de plena confiança é vida com Deus. O Deus que vela pelas suas palavras não pode mentir. Portanto, quando ele faz promessas, não pode existir espaços para desconfiança. A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Números, capítulo 23, versículo 19. Deus é eterno. Suas promessas são mais firmes do que a rocha. Ele é incapaz de blefar,
porque é incomparavelmente dadivoso. Na presença de Deus não há motivo para ficar ansioso. Ele detém todo o poder no céu e na terra. Tem pleno controle sobre tudo e sobre todos. Numa vida plena de confiança em Deus, não existe motivo para viver com medo. E o título do subitem 1.3, tal qual uma criança. O agastamento e a falta de lealdade entre as pessoas tem sido a marca da sociedade pós-moderna. A pirataria, em nossos dias, tomou conta da economia mundial. A conduta criminosa tem como objetivo a ação de prejudicar direitos, enganar o próximo, mentir sempre e não falar a verdade. É o que tem levado as pessoas a viverem constantemente com desconfiança de tudo e de todos. A sociedade moderna parte do princípio de que todos são corruptos, motivo pelo qual vivemos a vida tentando provar nossa honestidade quando tomamos qualquer decisão. Foi por isso que Cristo disse que precisamos agir igual a uma criança. Quando salta de uma certa altura para os braços do seu pai, ela está dizendo que sua entrega é total, porque confia inteiramente em sua pessoa que conhece perfeitamente. Sabe que pode confiar, pois acredita no poder de ampará-la com segurança. A criança não tem dúvida de que será amparada pelo Pai. É desse jeito que Deus deseja que tenhamos a nossa confiança inteiramente nele. Davi já havia dito: uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salmos número 20, verso 7. E o título do item número 2, confiança em Deus como abrigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos número 46, verso 1. É natural qualquer pessoa procurar aproximar-se de qualquer outra pessoa em que ela sabe que pode confiar. O salmista Davi tinha plena consciência disso. Quando tudo parecia conspirar contra ele, ou quando os problemas tiravam o seu sono, ele sempre buscava refúgio em Deus, alguém que tinha plena certeza que poderia confiar. A palavra-chave do Salmo 46 é refúgio. Davi sempre foi um grande guerreiro. Nos momentos aflitivos e perigosos, ele traçou planos de fuga segundo a linguagem característica dos guerreiros. Sua estratégia trazia-lhe refúgio e socorro na hora da angústia. A segurança dada por Deus dava-lhe ideia de confiança, pois sabia onde se abrigar na hora do perigo. Subitem 2.1. Plena confiança não traz medo. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Salmos número 46, verso 2. É natural que as pessoas vivam com medo de algo. O inimigo tem usado a ansiedade irracional como arma paralisante para muita gente. O medo sempre tem início com uma meia-verdade. Foi o que ocorreu com o primeiro casal no Jardim do Éden. Tiveram medo,
porque a verdade foi-lhes apresentada embalada por uma mentira. As gerações que vieram depois de Adão e Eva já nasceram com a marca do medo estampada no rosto. Cada um de nós já vivenciou uma situação de medo. Quem tem vida de plena confiança em Deus não teme a morte, porque sabe que Deus estará com ele. A expressão "não temas" aparece 365 vezes na Bíblia. Uma advertência para cada dia do ano. Continuamente, Deus alerta-nos de que não há o que temer. Confiar em Deus é ter vida confiante. Subitem 2.2. Paulo, exemplo de plena confiança em Deus. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 e 5. O apóstolo Paulo é o exemplo de quem tinha vida plena de confiança em Deus. Foi o maior desbravador do campo missionário e o mais ativo entre os demais apóstolos. Depois de Cristo, Paulo é denominado o maior evangelista que já apareceu na face da terra. É dele a declaração do texto supla: a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, parte B do versículo 5. Ter plena confiança no Senhor Deus é ter esperança e fé firme de que vai alcançar em Cristo tudo o que for possível ao Filho de Deus. Paulo nunca intentou demanda para conseguir nada para si mesmo. Em tudo o que foi e tudo o que fez, o seu foco estava direcionado para a honra e a glória de Deus. No Deus em cuja vida era de plena confiança. Subitem 2.3. Na caverna, a segurança. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Salmos número 18, versos 1 e 2. Davi compôs essa melodia em momentos de intensa perseguição do rei Saul, que ambicionava matá-lo com medo de perder o trono do reino de Israel. As cavernas cravadas nos penhascos serviu-lhe de abrigo e fortaleza. Saul nunca conseguiu alcançá-lo. Ter vida plena de confiança no Senhor é como adentrar a uma caverna escondida na rocha e lá permanecer seguro, totalmente fora das ameaças dos perigos. Estar seguro em Deus é penetrar pela fenda da rocha. Na caverna há descanso, há tempo de ter as forças renovadas. Na caverna encontra-se abrigo do mal que aflige e ameaça a alma abatida. É isso que Davi fez. Ao escrever este salmo, a rocha é Cristo. Na caverna esconde-se em Deus. Item número 3. Sob as asas, a segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
À sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos número 91, verso 1. Ter vida plena de confiança em Deus não é ir à igreja todos os dias e lá cantar e orar. Um relacionamento de confiança é mais forte que uma ligação pelo matrimônio. Davi expressou que quem habita no escondedouro do Altíssimo, ali pode descansar tranquilamente. É como estar sob a sombra das asas. Sob as asas há sentimentos que traz segurança, provisão e plena paz. O salmista fez uso de uma figura de linguagem e utilizou a imagem de uma galinha para representar segurança e proteção aos pintainhos assustados e com medo. Sob as asas do Altíssimo, a segurança. Subitem 3.1. Confiança não nos abandona. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Salmos número 9, versos 9 e 10. Em uma sociedade completamente competitiva e consumista, onde a massa da população vivem à margem do abandono e do esquecimento, Davi apresenta o Senhor Deus como um alto refúgio para os oprimidos e os injustiçados. Ele apresenta um Deus que se preocupa com os menos favorecidos e em quem podemos ter vida plena de confiança e fé. É em Deus, o nosso alto refúgio, que nos abrigamos e nos momentos mais difíceis. O salmista Davi afirmou que somente tem vida plena de confiança em Deus aqueles que têm intimidade com Ele e colocam suas necessidades sob os seus cuidados. Deus jamais decepciona os que nele confiam. Confiar em Deus Altíssimo é ter certeza de que nunca será deixado à própria sorte e nem abandonado por Ele. E no subitem 3.2, falaremos sobre o Deus eterno que conhece o futuro. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. A mente humana possui tendência natural de buscar soluções dentro dos seus próprios recursos, ou seja, o ser humano prefere confiar em coisas concretas, mas se esquece de que as coisas terrenas são temporais. A Bíblia Sagrada orienta-nos a voltar toda a nossa atenção nas coisas que são lá de cima e nos instrui a colocarmos em depósito toda a nossa confiança em Deus e na Sua palavra. Somos seres mortais, mas Deus é o eterno conhecedor de todas as coisas. Subitem 3.3. Nossa esperança está em Deus. Quando depositamos esperança e confiança em Deus, cremos em Sua palavra
e o Espírito Santo reaviva-nos. Os planos de Deus são para o nosso bem-estar e não para a nossa degeneração moral. Cristo oferece-nos vida plena de confiança em Deus. Através do seu sacrifício na cruz, alcançamos salvação e vida eterna gratuitamente. Confiar e depositar nossa confiança em Deus leva-nos à reconciliação. E concluindo, filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Provérbios, capítulo 23, versículo 15. A plena confiança em Deus conduz-nos a uma vida vitoriosa. Ele é a verdade e a vida. Não há sentido buscarmos felicidade e bem-estar fora dele. E assim, com esta conclusão, encerramos o estudo dessa lição deste dia. E no próximo domingo, dia 20 de março, aqui retornaremos para falarmos sobre a lição número 12, a penúltima lição deste trimestre. E a temática será: Deus anseia que alcancemos o céu. Esta é a nossa revista oficial da nossa igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Europa no Brasil. Ebenezer Dominical é a nossa revista oficial. Revista histórica, nossa primeira revista, a mais nova revista lançada no mercado evangélico das escolas bíblicas dominicais. E tenho, por mérito prazeroso, de ser o comentarista destas lições. Nova vida em Cristo Jesus. Compareça em uma de nossas reuniões todos os domingos. A partir das 9 horas, estaremos numa escola bíblica dominical considerada a melhor escola do mundo. Rua Belém, número 347. O nosso ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins, Santo Agostinho, Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. E ainda a nossa filial, Rua 5, Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, município de Porto Real. Compareça e vocês, naturalmente, serão muito bem-vindos e estaremos juntos estudando a palavra de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que teme e guarda no coração os mandamentos, a palavra. E é na escola bíblica dominical que nós aprendemos a maneira de guardá-la em nossos corações. Porque diz ainda a Bíblia que a palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. E Jesus, comentando, disse que nós erramos por falta de conhecimento. E o que nos traz conhecimento é o estudo da palavra, a palavra de Deus. A palavra lava, edifica e transforma. Jesus também disse: vós já estáis limpos pela minha palavra. Que Deus, portanto, a todos abençoe e até o próximo domingo,
se Deus disser que sim.